Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Kim Luceiro, a paz do Senhor. Giz, a paz de Deus. Então, como eu estava falando aqui, vale a pena, irmãos, se lançar na mão do Senhor, porque verdadeiramente Ele cuida de nós. Enquanto eu estou aqui e me lancei no propósito que Ele me confiou, irmãos, eu só tenho recebido de Deus graça e cuidado e amor da parte dele, né? E hoje nós vamos ler a palavra de hoje para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, como ensinamento e como mais uma palavra de incentivo, de força da parte de Deus para mim e para a tua vida, Isaías 41, do versículos 8 ao 20. Isaías 41, do versículo 8 ao 20, é a nossa palavra de hoje. Emily, a paz de Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de ler a palavra do Senhor, eu tenho que dar glória. Eu sempre dou glória aqui. As irmãs que já estão aqui mais tempo sabem disso. Peije, a paz de Deus. Sempre eu dou glória, glória, glória sempre ao Senhor por tudo. Mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas. E sempre, sempre, irmãos, eu vou fazer isso e vou continuar fazendo. E é por conta de eu, irmãos, sempre ter esse meu jeitinho. E dentro do jeitinho que o Senhor me chamou, eu cumpri aquilo que Ele me pede. Nós viemos semana passada falando sobre isso, de ouvir o chamado. Terminamos lá sexta-feira com a palavra de Balaque e Balaão. De a gente não esperar, irmãos, o Senhor mandar fazer com que uma jumenta fale contigo ou colocar um anjo na tua frente como adversário. É bom ouvir a palavra do Senhor e obedecer. E quando a gente obedece a palavra de Deus, e quando a gente está firmado nele, irmãos, pode haver o que houver. O Senhor dá livramento. Lindalva Guedes recebeu o diagnóstico. Vou estar orando, tá, irmã Márcia? Deixa eu só marcar aqui, tá, irmãos, antes de começar. Lindalva Guedes. E é como eu vou continuar aqui, viu, irmã Carmeron, a paz do Senhor, viu, irmã Márcia? Como eu pode acontecer coisas ruins, mas creia, nós vamos orar e eu creio no poder de Deus. E não há notícia ruim, lembra da palavra semana passada também que a gente teve aqui? Acho que foi na quinta-feira. Não temas a má notícia. Nós não devemos temer a má notícia, nós devemos sempre confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor e tem prazer nos mandamentos dele, o Senhor cuida, o Senhor livra, o Senhor liberta. Nós pregamos na quinta-feira e eu sempre digo aqui, irmãos, que toda palavra que o Senhor traz aqui para nós como ensinamento, mesmo que eu, muitas das vezes, não estou vivendo aquilo, eu guardo. Porque em momentos oportunos a gente vai usar. Estou dizendo isso aqui, irmãos, porque ontem, no domingo, meu esposo sempre é o primeiro que levanta aqui em casa. Eu já compartilhei com as irmãs que minha casa tem a parte de baixo, estou terminando, não terminei a parte de cima, mas são 2 quartos. E é telhado, telhado daquele cimento, cinza, eu não sei como chama, telhado, aquela cinza. E meu esposo desceu, ele sempre é o primeiro a descer, ele faz o café, ele ora, ele lê a Bíblia, depois ele leva o café para mim. Aí a gente começa a acordar. Meu filho, por conta dos remédios que ele toma, ele acorda um pouco mais tarde. Mas agora com um remédio que está alinhado, né, que a médica aumentou a dose, a médica fez alguns ajustes, ele tem dormido cedo. Então ele acorda cedo, lá por umas 6, 5 e pouco, 6 horas, às vezes ele já levanta e fica ali sentado, porque no quarto dele tem uma mesinha onde ele põe o notebook dele, ali ele às vezes fica assistindo filme, assiste notícia, faz as coisinhas dele. E meu esposo desceu para fazer o café. E eu sei, irmãos, que eu tava meio sonolenta. Como aqui eu já compartilhei com os irmãos aqui, que às vezes tem barulho do vizinho do lado, tem um vizinho aqui do lado da direita, que às vezes fica batendo, tem dia que dá umas batidas na parede que a gente leva um susto, mas é batida. Do lado esquerdo, quem mora perto assim sabe que sempre um tem um barulho ou outro. Teve uma época que era pedra, que jogava no telhado, mas meu esposo subiu, conversou com o vizinho de trás, e conversou, graças a Deus, nunca mais houve. Meu esposo desceu, irmãos, eu sei que eu ouvi um barulho. Ouvi um barulho assim até forte, mas como havia chovido, e no descanso da escada que sobe para os quartos,
É uma laje, é o único lugar que tem laje. É uma lajinha bem pequena, mas de vez em quando está descascando, né? Meu esposo colocou em cima, pôs piso, tudo para não dar vazamento, mas ainda fica descascando. Então eu achei que tinha sido um pedacinho de algo que tinha caído ou algum vizinho, o vizinho de lá que tinha batido no aparelho como antigamente. Então eu estava meio sonolenta. Eu ouvi aquele barulho, mas continuei cochilando. E eu vi, eu estava com vontade de fazer xixi. Só que eu continuei cochilando porque eu ouvi os passos do meu filho descendo a escada. E eu falei, eu vou esperar ele voltar, depois eu levanto e vou no banheiro. Meu filho desceu, demorou um pouco, eu vi duas pessoas subindo. Aí eu falei, meu esposo trazendo café, meu filho subindo. Eu vou levantar para ir no banheiro e tomar o café. Eu sei que eu falei, aí eu vi meu esposo sair do quarto, meu filho aparecer na porta do nosso quarto. Eu falei, o que você está fazendo aí? E ele estava de mão vazia, não era o café. Ele falou, não, acho que tacaram um tijolo aí no telhado e tal, e desceu. Mas desceu naquela, por incrível que pareça, irmãos, ele não ficou nervoso, ele só falou, tacaram um tijolo, vem ver, olha aí o buraco que ficou, né, o buraquinho. Buraco que deu, foi alguma pedra, um tijolo, e ele desceu, irmãos. Eu levantei para ir no banheiro. Só que eu passei pelo quarto para descer a escada e olhei para cima para ver. Era um buraquinho muito redondo, era redondinho, irmãos, um buraquinho redondinho. E algo falou comigo bem alto, tiro, falou bem assim no meu peito. Falei, não, olha, acho que eu tô acordando meio desatordoada e vou descer, vou no banheiro. Fui no banheiro, meu esposo continuou lendo a Bíblia e foi ajoelhar na sala para orar. E eu subi. Aí eu falei, agora eu vou entrar lá, fui no banheiro, vou entrar lá para ver o que é. Eu olhei para cima, irmãos, era um buraco bem redondinho, de novo. Falou bem alto meu coração, tiro. Eu falei, aí o meu filho estava deitado assim na cama, sentado, eu falei, escuta, caiu alguma coisa daí de cima, porque tinha um buraquinho redondo. Ele falou, caiu uns estilhaços da telha e o pai pegou. Eu falei, mas tá estranho isso. O pai falou que foi um tijolo, uma pedra, mas o buraco é redondinho. Eu sei, irmãos, que eu só virei. Quando eu virei, tem a mesa. Eu estava virado com meu filho, desse lado aqui, e eu virei assim pro outro lado. Quando eu virei pro outro lado, que eu olhei, tava o notebook dele e atrás do notebook tinha um negocinho mais ou menos desse tamanhozinho assim. Eu peguei, que tava parecendo telha, que grudou. Irmão, quando eu fui ver, era uma bala de um revólver. Vocês não sabem, eu não sei se eu o que eu fazia. Eu sei que eu fiquei paralisada. Eu peguei e falei, meu Senhor Jesus, isso é uma bala. E eu peguei e falei, Márcio, aí meu esposo estava de joelho orando, ele subiu, eu falei, isso aqui é uma bala. Aí ele pegou da minha mão, estava até quente, irmãos. E ele pegou assim e falou, meu Deus, é um bala de um revólver mesmo. E ali, irmãos, eu só fiquei, parece como se eu fosse rebobinada para trás, e eu via sempre meu filho, eu vendo meu filho ali, porque meu filho ele levanta, ele senta na cadeira e fica ali, irmãos, onde aquele negócio desceu, era onde ele ficava sentado, ele estava ali parado. E para mim, eu via ele ali, eu falei, Senhor, eu só sei que eu falei, misericórdia, obrigado, meu Deus. Irmãos, a gente não ouviu o barulho, geralmente assim, meu esposo explicando, porque eu não conheço nada disso. Ele falou, se fosse daqui de perto, a gente escutava o barulho do tiro saindo e do negócio, mas não foi, tá parecendo que veio de longe. Irmãos, e verdadeiramente, pelo buraco assim que ela entrou, da telha, não parecia que foi coisa de perto. E o Senhor foi falando, foi bala perdida, mas eu não permiti. Eu não permiti. Eu falei, Senhor, só tive a agradecer. Meu esposo, você vê, irmãos, como é que é você estar firmado no Senhor. Eu não chorei, eu não gritei, eu só fiquei assim, sabe, nunca. Eu moro aqui há 50 anos, irmãos, 50 anos. Meu filho está com 30 anos. Nunca, sabe, eu vi nada disso. Vê na rua, às vezes acontece alguma coisa na rua, mas nem isso teve, não teve briga, não vi nada. Mas dentro, assim, de chegar, de entrar dentro da casa, nunca aconteceu isso, assim. E eu fiquei, irmãos,
assim, paralisada. Eu peguei aquele negócio, o pedacinho da bala, né? Que irmã Priscila, a paz de Deus, Silene, a paz do Senhor, todos sejam bem-vindos. Eu peguei na mão, peguei, coloquei na estante e sentei na minha cama. E ali eu fiquei, irmãos. E aquilo ali foi me tomando um medo. Porque eu olhava para cima e dentro da minha cabeça, não, eu não vou dormir mais aqui, eu vou descer, vou voltar para onde eu comecei. Porque antes, irmãos, minha casa era só 2 cômodos e um banheiro. Então a gente dormia onde é minha sala agora, colocava uma cama aqui, que na época meu enteado ainda morava aqui, dormia aqui, eu tinha uma beliche, dormia meu filho em cima e embaixo, até a gente terminar de construir. Mas o Senhor me deu a parte de cima. Falta terminar? Falta, mas eu já estava, não, nós vamos descer, vou ter que arrumar tudo. Foi um trabalho também para a gente colocar a cama que eu ganhei da parte de Deus, irmã, da minha sogra, semana passada. Falei, vou ter que fazer tudo aquele trabalho colocado. Começou a me vir um medo. E na hora que aquilo começou a me arrepiar e me dar um gelo, eu só sei que da minha boca só saiu, eu não sou escravo do medo. Quem é escravo, quem faz trazer medo à nossa vida é o diabo. E ele está repreendido. Eu não vou voltar atrás. E o Senhor foi me fazendo sair palavra da minha boca. Eu não vou voltar atrás, Pai. Porque o Senhor tem me colocado numa crescente. Gisivalda, paz de Deus, seja bem-vindo. Eu não vou voltar por causa de nada. Isso é o inimigo querendo colocar medo na minha vida. E eu fiquei ali. Meu esposo, irmãos, que é o mais é sanguíneo mesmo, ele é tudo, ele é 880. Ele calmo, irmãos, leu a Bíblia, ajoelhou, voltou, ajoelhou, terminou de ler a Bíblia. Eu sentei, depois que eu falei que não era escravo do medo, profetizei que o inimigo ia bater em retirada. Eu sentei, eu orei, irmãos, fui ler a Bíblia. E desde então, passamos o domingo todo parecendo que nada disso tinha acontecido. Pela gravidade do que foi. Meu filho, talvez, irmão, se não fosse a mão de Deus. E quando eu digo de toda a primeira oração, vocês orarem cobrindo a casa de vocês, cobrindo a família de vocês, é uma coisa séria e é um dever nosso, irmão, de guardar e cuidar da nossa família. Meu filho talvez não estaria aqui hoje. Talvez eu não estaria aqui. Estaria talvez velando meu filho, ou talvez ou eu ou meu esposo, que a gente entra no quarto dele, fica ali conversando, poderia estar de pé ali. Para vocês verem a magnitude que foi, mas Deus deu uma força tão grande para a gente, um refrigério, que a gente só soube orar e agradecer a Deus pelo livramento. E meu filho, que ele é mais sossegado assim, ele falou, mãe, não fica preocupada, glória a Deus que Deus nos deu livramento. Mas ele foi tão cuidadoso, irmãos, porque ele sabe que eu me assusto com as coisas, ele não me chamou. Tudo que ele faz, ele me chama. Ele não me chamou, ele desceu e veio falar direto com o pai. Falou, olha pai, sobe lá porque aconteceu algo lá, olha, tem um buraco no telhado. Aquele buraco foi no meu quarto, porque meu filho falou, deve ter sido o vizinho, deve ter sido um tijolo, alguma coisa que jogaram. Ele subiu e realmente ele achava que era um tijolo porque ele não olhou para a mesa do meu filho, da mesa onde o meu filho fica sentado ali fazendo, ele desenha, ele mexe no computador. Então ele não olhou. Eu que fiquei com aquilo que Deus ficou falando no meu coração, que era tiro, e eu falei, Senhor, é coisa da minha cabeça. Mas o Senhor me provou porque eu achei em cima da mesa onde meu filho ficava sentado. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui contando isso, não é para falar da minha vida, é para vocês entenderem a importância de servir verdadeiramente a Deus, de buscar a Ele nas primeiras horas do dia, de sempre estar firme com Ele, independente do que acontecer. Eu poderia ter me desesperado. Naquela hora, se eu tivesse deixado o medo tomar conta de mim, irmãos, como o inimigo queria, eu ia começar a questionar a Deus, falar, olha, Senhor, eu oro, eu faço isso, fiz o que o Senhor me chamou. Isso, irmã Márcia, telha de brasilite, mas a minha é até grossa, porque aqui o costume do povo é pôr fininho. A gente comprou uma bem grossinha. Deus abençoe, irmã Josivaldo. Então, meu irmão, minha irmã, é o que eu digo, vale. E vale cada minuto, não é perca de tempo você se firmar no Senhor. Espere no Senhor suas promessas. Não duvide, porque o Senhor, Fátima, paz do Senhor, seja bem-vinda. Não duvide que Deus cuida de você. Se você buscar primeiro as coisas do reino, as demais coisas serão acrescentadas. Irmã Malu, a paz de Deus.
Então, o que ocorreu ontem aqui, irmãos, foi uma bala perdida. Perdida não, o povo fala bala perdida, mas se entra dentro do lugar, para mim acha o lugar, né? Aí, como às vezes misericórdia tem, Rio de Janeiro tem muito disso, mas aqui não tem. Sabe, irmãos? E não foi de perto, não foi coisa de perto, a gente não escutou discussão, não foi negócio de, vamos supor, polícia que faz aquelas entradas, né, nos bairros, assim, lugar, não foi, não teve. Sabe, foi algo que realmente veio de longe. Eu não sei se, como tem uma mata na frente da minha casa, não sei se era alguém podia estar treinando e de repente de longe, sabe, foi longe, atirou para cima, atirou para frente e entrou, né, pelo telhado da minha casa. Mas, irmãos, tudo isso para mim foi bênção da parte de Deus, porque Ele mostrou mais uma vez que Ele está com a minha casa, Ele está com a minha família. E que eu não devo temer nada, porque Ele cuida, mesmo que os laços da morte, irmãos, possa cercar a gente, seja na vida sentimental de vocês que estão passando por luta, na vida financeira, na vida espiritual. Eu não sei, irmãos, na saúde, saiba. E se você se firmar no Senhor, o Senhor livra, o Senhor liberta, o Senhor cuida de perto. E todos os dias eu revisto minha casa de cobertura, inclusive o Salmo 91, dentro e fora do meu lar, guardando. Irmãos, somos pessoas aqui que eu não sei o que é. Aqui não tem ninguém, né? Graças a Deus, a gente nunca mexeu com essas. Minha família é tudo certinha. Meu esposo, trabalhador, meu filho, tinha uma enfermidade, diagnosticado com autismo, mas em nome de Jesus é quieto no cantinho dele, nós aqui dentro de casa. Isaías 40, Deus abençoe, viu, irmã Márcia? Nossa palavra, Isaías 41, do versículo 8 ao 20, tá bom, irmãs? Então, o que aconteceu aqui foi um milagre da parte de Deus e eu tenho que compartilhar os milagres, aquilo que o Senhor faz. Não é porque é comigo, do mesmo jeito que Deus cuida da minha casa, da minha família, Ele cuida da tua. O Senhor me mostrou um anjo que Ele deixa todos os dias, irmãos, em visão. Todos os dias. Tem um anjo aqui na minha casa, na frente da minha casa, segurando tudo que é mandado, quer seja por pessoas, quer seja espiritual. Então, mais uma vez, esse anjo protegeu minha casa. Eu estou compartilhando aqui, irmãos, porque tem vidas que precisam ouvir para entender. Talvez ache que o seu problema é o maior do mundo, mas se você colocar o teu problema, que você vê como o maior do mundo, tem um que é maior que pode resolver esse problema que você e eu ou nós muitas das vezes não conseguimos resolver. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de cuidado. Mas se você estiver firmado nele, Luciana Assis, a paz de Deus. Então comecei aqui, irmãos, contando esse testemunho. Aí quando chegou de tarde, a internet caiu. A internet aqui pegou fogo num poste, aí nas ruas mais para frente, pegando fogo num poste, a rede de internet pegou fogo nos fios, ficamos até hoje, até mais ou menos umas 2 e pouco da tarde sem internet, desde mais ou menos das 10 horas da noite de ontem. E dentro desse que aconteceu, irmãos, eu passei o dia todo agradecendo. Eu ajoelhava, descia aqui, eu ajoelhava, eu marchava, apresentei caderno de oração. Olha, irmãos, fiz mais do que eu sempre faço, como agradecimento da parte de Deus. Então ontem, irmãos, não foi para mim que eu busquei só agradecer. Eu agradeci pelo caderno de oração, porque eu creio que cada família, cada vida que pediu vai ser visitada e aquilo que você pediu vai chegar nas tuas mãos. Mas você tem que confiar e continuar confiando, independente do que houver. Eu podia, irmãos, se eu tivesse fraca na fé, fosse uma pessoa que, como muitos aí está no raso, né, irmãos, aí pelo mundo cego, nesses ministérios que ensinam um evangelho fraco, mas quando você está firmado no Senhor, na rocha que é o Senhor, pode acontecer o que for. Você não questiona, você só glorifica, você agradece. E eu tenho a agradecer, porque, irmãos, eu nunca, assim, sabe? Nunca, eu vejo na TV essas coisas, vejo na TV. Eu fico da minha casa, daqui da minha casa, se eu preciso ir no mercado, vou no mercado. Meu esposo é em casa quando sai para trabalhar, de casa, do trabalho para casa. Meu filho agora não trabalha, mas está dentro de casa fazendo tratamento. Então não somos uma pessoa, irmãos, envolvida com nada, não temos problema com nada. Mas foi uma coisa assim que foi atípica.
mas só para Deus me firmar mais meus passos. Porque eu confio no Senhor, irmãos. Quando eu digo que eu confio, eu confio. Então confie também, porque até dessas coisas o Senhor lhe guarda. Então o Senhor me livrou minha casa, livrou meu filho, livrou a mim e meu esposo. Porque podia ser em qualquer um. Se meu filho estivesse sentado, talvez não estaria aqui, podia estar internado ou coisa pior. Se eu tivesse entrado lá, porque às vezes eu fico conversando, eu fico de pé escorado ali na mesinha dele conversando. Podia ser meu esposo, também entra na conversa, às vezes a gente fica ali conversando. Então, meu irmão, minha irmã, livramento grande foi esse que Deus fez na minha vida. E eu estou dizendo para você, com toda certeza, mais uma vez, que Deus protege, que Deus faz milagres ainda no dia de hoje. Josefa, paz de Deus, eu não sei o seu problema, mas o Senhor conhece de perto. Genival, a paz de Deus. E todo o problema que você pode estar passando, que para você é impossível, para Deus é possível. Joel, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, meu irmão, Deus é possível, mas as coisas de Deus só é possível a todo aquele que crê. Tá bom? Nossa palavra de hoje, Isaías 41, do versículo 8 ao 20 aqui, promessa da parte de Deus, força da parte de Deus para você e para mim. A paz de Deus, mais uma vez, vamos orar, se assim você necessitar, tá, irmãos? Precisar de algo da paz de Deus, tá com dor, Maria de Lourdes, a paz de Deus, seja bem-vinda. Tá com dor, Eusimar, a paz de Deus, precisa de algo da paz de Deus, deixa um copo com água, uma garrafinha com água, se não, irmãos, apresenta já desde agora. José Eufrásio, a paz de Deus, seja bem-vindo. XXTX, a paz de Deus também, Deus abençoe. Coloque na presença de Deus, porque Ele é fiel, irmãos, para lhe socorrer, para vir no momento mais difícil que talvez você possa estar passando, Ele é Deus. Então, o que eu comecei dizendo aqui é só para confirmar aquilo que eu venho falando, aquilo que nós vemos ensinando, que eu venho falando não, que Deus pede para mim falar. Porque, irmãos, eu não falo aqui de mim mesmo, eu falo do Senhor, dentro da palavra. Tá, irmãos? O que eu estou falando de mim agora é o testemunho. Andréas, a paz do Senhor, para vocês entenderem. Continue orando, continue firme. Corey Rollins, a paz de Deus, seja bem-vindo. Continue confiando, porque Deus e mudará o teu cenário, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Isaías capítulo 41, do versículo 8 ao 20, é o que nós vamos compartilhar agora. Damião, a paz de Deus, Deus abençoe a todos. Paz de Deus mais uma vez. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia a todos. Deus abençoe a irmã Márcia, a todos que estão aqui, irmã Prisciele, irmã Malu, irmã Rosa, a todos, meus irmãos e irmãs, irmão Gesivaldo, a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Elisa, a paz do Senhor. Nós vamos orar para ler a palavra do Senhor e compartilhar ela aqui, tá bom? Paz de Deus mais uma vez. Andréia, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e vamos orar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu glorifico. Dou glória, glória, glória mais uma vez ao Senhor. Passei o dia inteiro ontem glorificando e agradecendo ao Senhor por tudo. Coloquei diante de ti meus irmãos e irmãs. O caderno de oração nosso, mas da irmã Thaís também, que também tem um caderno de oração, que também faz a obra. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado porque todo aquele que está firmado no Senhor não volta atrás e muito menos é abalado. O Senhor sempre derrama o refrigério, o bálsamo, para dar firmeza, para dar estabilidade em momentos difíceis que às vezes o pânico quer tomar conta. O medo. Mas nós não somos mais escravos do medo. Fomos comprados com um preço muito alto através da vida do seu Filho amado que morreu na cruz por nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Eu não vi a hora de vir aqui compartilhar e contar o testemunho dos teus bem-feitos na minha vida, na minha casa no dia de ontem. Obrigado também pelos feitos que o Senhor fará até o dia da tua vinda na minha vida e na vida de cada irmão e irmã aqui. Cada pessoa que tem pedido oração, que está no caderno de oração também. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cumpre a sua palavra e na hora e no momento certo vai acontecer. Nós vivemos pela fé. Obrigado por nos firmar e nos fortalecer em mais uma palavra de Isaías 41, do versículo 8 ao 20, que vamos profetizar aqui e compartilhar daqui a pouco, também palavras de esperança e de fé, para aumentar a nossa fé em Ti. Renova as nossas forças, Pai.
Renova a força daquele que pode estar abalado por alguma coisa, pode estar aflito e necessitado, mas o Senhor é um Deus que, se nós clamarmos ao Senhor, no dia da angústia e de aflição, o Senhor nos livrará. O Senhor virá de encontro se aquele que está passando não consegue caminhar e ir ao teu encontro. O Senhor também vem ao nosso encontro, se assim for necessário. Obrigado, meu Deus, por famílias que perderam seus entes queridos, que perderam coisas, perderam algo, que causaram dor. Pai, o Senhor é um Deus que fecha toda dor e cura ferida. Fecha ferida e cura toda dor, quer dizer, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. E verdadeiramente o Senhor é bom. E é misericordioso, porque se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos aqui. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor fez, não só na minha casa, mas na vida de cada irmão e irmã que está aqui, que nos acompanha aqui todos os dias. Que está aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, para buscar a tua face, para se fortalecer no Senhor, porque precisamos. E obrigado, Pai, por o início desses 72 dias de consagração ao Senhor, de propósito da parte do Senhor. São 72 dias, não, 72 semanas, firmado em Daniel capítulo 9, do versículo 20 em diante. Pai, obrigado. Obrigado porque eis-me aqui. E o Senhor sabe que eu não questiono, eu só faço. Eu não sei o que o Senhor vai nos revelar durante essas 72 semanas que se iniciou no dia de ontem. E eu agradeço porque hoje é segunda, estamos aí começando o primeiro dia, mas eu creio, Pai, que lá no mês de junho, na segunda semana do mês de junho, termina esse propósito do 2026. E eu agradeço ao Senhor, porque eu creio que até lá o Senhor me sustentará. Então, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado porque dentro desse propósito de 72 semanas e 72 semanas, o Senhor, em nome de Jesus, vai trazer coisas novas e também vai alcançar os meus irmãos. Eu sei que o Senhor tem propósito dentro de um tempo tão grande, mas eis-me aqui e eu só tenho a agradecer por isso. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória seja dada ao Senhor. Amém? Amém, meus irmãos, amém? Preciso ouvir através da palavra para o que me disser domingo. Preciso ouvir a palavra. Isaías, tá? Nós vamos ler, viu, irmã Ilza? A paz de Deus, viu? Seja bem-vinda novamente. Irmã Márcia, Daniel capítulo 9, do versículo 20 em diante. Eu anotei aqui, irmãos, é Daniel. Eu marquei aqui, tá, irmãos? Porque foi um propósito que Deus me deu ontem à tarde. Vão ser 72 semanas. Firmada no capítulo 9 de Daniel. Irmãos, deixa eu só ver aqui, porque é tanta coisa. Daniel, capítulo 9, do versículo 9 ao 27, tá, irmãos? Daniel, capítulo 9, do versículo 20. Deixa eu ver aqui, irmãos, porque eu tô emocionada a partir do 29, do versículo 20 ao 27, tá? Essa é a palavra das 72 semanas. Edmilson, a paz de Deus, Gabriel, a paz do Senhor. Irmãos, não é para vocês, é para mim, tá? O Senhor me chamou. Se o Senhor tocar no coração de vocês, de fazer da mesma forma, irmãos, faça o que Deus manda. Eu só faço, eu obedeço. Eu não sei, irmãos, o porquê, mas o Senhor nunca dá propósito se algo não está para acontecer, se Ele não quer nos preparar para algo, se Ele não quer nos fortalecer dentro de tudo, irmãos. Para quem conhece a palavra, sabe, a palavra de Deus de Apocalipse está se cumprindo, profecias feitas estão se cumprindo, tempos difíceis perto da volta do Senhor vão chegar e a gente tem que estar firme. Eu sei que o Senhor me deu a palavra, irmãos, e mandou dessa forma. São 72 semanas. É um ano e meio, mais ou menos, um ano, vamos, junho, na segunda semana de junho, se eu não fiz a conta errada. Tá, irmãos? É quando eu termino esse propósito da parte de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que até lá, de 2026, tá? Começa esse ano, 2026, junho de 2026, eu termino essas 72 semanas, tá, irmãos? Mas eu vou contando e a gente vai se encaixando, mas é em junho mesmo.
tá? Do ano que vem. Então Deus tem muito, irmãos, tem algo que o Senhor vai falar, tem muita coisa. Então eu só falo sim e eu me lanço. Lembra que eu falei semana passada que haveria um propósito? Eu acredito que o que aconteceu ontem foi até o inimigo mesmo, porque sabia, queria me parar, mas ele não me para. Miriam, Maria de Fátima, paz do Senhor, Diego Ribas, a paz de Deus, e eu, irmãos, só disse sim para o Senhor. Já tirei o que eu vou tirar durante esses, algo que eu gosto, que eu sempre faço isso, algo que me custa, é algo que vai me fazer falta, e né, que eu tenho costume, eu vou tirar essas 72 semanas. E eu creio que o Senhor operará muito, falará muito, não só para mim, mas eu sempre vou trazer aqui o que Deus tiver que falar. Tá bom, Bruno? A paz de Deus. Então, orem por mim, pela minha casa, minha família. Eu vou ler aqui Isaías, mas eu tinha que compartilhar também isso. Em nome de Jesus. Então, são 72 semanas. Já comecei ontem, tá, irmão? 72 semanas. São 1 ano e meio, mais ou menos, aí. Mas o Senhor é Deus e vale a pena. O que eu estou dizendo aqui, não estou falando com pesar, não. São 1 ano e meio que eu vou ficar, vou tirando as coisas. Já tirei uma coisa, se Deus requiser mais coisas, eu vou tirando. E a gente vai assim, se lançando na mão do Senhor. Porque o Senhor tem algo para fazer. São 72 semanas, não é pouco. A gente fazia propósito aí de 7 dias, 14 dias no máximo. Já fiz de 21 dias, mas 72 semanas é tempo. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, eu creio que Deus tem algo a fazer. Então, irmãos, ore por mim, tá? Por mim, pela minha família, e eu tô aí. Vamos, em nome de Jesus, e eu creio que Ele falará muito conosco, tá bom? Comigo, e o que Ele fala comigo eu divido com vocês, por quê? Carinhoso, a paz de Deus, por quê? Porque vocês são minha família, tá bom? Então vamos ler aqui Isaías 41, do versículo 8 ao 20, que diz assim, irmãos, palavra preciosa da parte de Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei as extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe fortaleço, lhe ajudo e te sustento com a destra fiel. Alguns a destra da minha mão, tá bom? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignarem-se contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo vão perecer. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus, aleluia. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, assim diz o Senhor, e o Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os badejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água, e terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a cássia, a murta, a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel os criou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome.
Glória damos ao Senhor, porque é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado por esta palavra de Isaías 41, do versículo 8 ao 20, que foi profetizada aqui, vai ser compartilhada a partir de agora, Senhor. Obrigado. Obrigado por trazer essa palavra de esperança, de fé e de força para aquele que talvez não tem força nenhuma, ou está como parado num lugar que tem vários caminhos e não sabe qual caminho seguir. Mas o Senhor é um Deus que dá direção, o Senhor é um Deus que fortalece. Por isso que nós dizemos, glória, glória, glória seja dada a Ti. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Isaías 41, do versículo 8 ao 20, nos traz uma palavra de esperança e de fé da parte de Deus. E ele nos mostrando a certeza de que quem confia nele é cuidado. Daquele que está firme no Senhor, daquele que ouve a palavra do Senhor e a obedece, tem dele este cuidado. São promessas da parte de Deus para um povo. Quando ele fala ali, ó vermezinho, povozinho, ele fala para pessoas que muitas das vezes, irmãos, acham que não são ninguém, que não são nada, ou porque se veem tão pequeno em meio a tanta coisa que está vivendo. Josias, a paz do Senhor. E não, Ferreira, a paz de Deus, e não enxerga o tamanho do Deus que tem do lado. Então o Senhor está dizendo para você e para mim que muitas das vezes, irmãos, acha que para receber algo de Deus tem que fazer coisas muito grandes, tem que entregar muitas coisas, entregar quantias enormes na mão desse monte de lobo aí que tem roubado o povo de Deus. Não há necessidade disso, porque o Senhor, mesmo você, se vendo pequeno, ele te vê com uma importância tamanha que você não enxerga, mas ele enxerga uma grandeza muito grande em ti. Edmilza, paz do Senhor. O Senhor está dizendo que para não temer, para confiar, porque Ele é aquele que te ajuda e te sustenta e te segura se preciso for. Se você não tem força, o Senhor te segura com a destra dele, com a mão dele poderosa, até a hora que você possa caminhar sozinho. O Senhor não desampara o sedento. Aquele que porventura está num deserto, numa terra seca, o Senhor promete dentro dessa palavra que Ele transformará a terra seca em rios, cheio de água em abundância. Não sou eu, irmãos, que estou falando aqui. Não é eu que estou prometendo a ninguém. É a palavra de Deus. E o Senhor nos diz e nos garante que Ele vela sobre a palavra dEle para que cumpra, para que se cumpra, e Ele cumpre o que Ele deixou aqui. Azevedo, a paz de Deus. Quando o Senhor fala para não temer, irmãos, talvez aconteceu com vocês o que ocorreu comigo no dia de ontem. Ia me tomando um medo, irmãos. Eu senti um frio e um medo que eu não conseguia sair do lugar que eu fiquei sentada ali eu fiquei. Mas o Senhor me fez eu lembrar da passagem que eu sempre oro, que é revestindo minha casa com Salmo 91, dentro e fora, em cima, embaixo, esquerda, direita, que fala que Ele nos guarda, que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 na sua direita e nós não somos atingidos, que o inimigo pode até vir de manhã, de tarde, à noite, mas o Senhor nos guarda e Ele envia os anjos dele ao nosso favor para nos guardar em todos os nossos caminhos. E ali eu peguei e saiu da minha boca: eu não sou escravo do medo. Eu sou liberto em Cristo Jesus, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou cuidada por Cristo Jesus, porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário para mim e para minha casa. E ali, irmãos, aquele gelo, aquele frio, saiu, irmãos. Depois a gente passou o dia com a gravidade do que foi. A gente simplesmente passamos um dia como se fosse um dia qualquer. Parecia que a gente se sentiu, e foi um abraço da parte de Deus tão grande, que a gente sentiu, irmãos, esse calor, a presença de Deus nos cercando. E o que eu digo aqui, irmãos, é a mesma coisa ocorre na tua vida. Eu não sei o que está ocorrendo, se a esposa foi embora, o esposo foi embora, se perdeu o emprego, se está cometido de uma enfermidade, se recebeu uma sentença ruim da parte dos médicos, se você de repente está tendo problema com filho, com neto, com marido, com esposa. Irmãos, eu não sei o cenário. É dentro do ministério, às vezes você está sendo perseguido, é dentro do teu emprego, talvez você está sendo perseguido, eu não sei.
Mas eu só sei o que Deus fala e o que Ele promete, irmãos. E se a gente não entender isso, não adianta falar que confia. Não adianta eu sou de Deus, mas se você não confia, como é que você é de Deus? Você tem que confiar até nos momentos mais difíceis da tua vida. Momentos que para o homem, para o olhar humano, você se abala, você se desespera, você corre, você... Não, você não se abala. Porque o Senhor é o teu alicerce, o Senhor é aquele que te respalda, o Senhor é aquele, como está escrito aqui no Isaías 41, do versículo 8 ao 20, Ele é que te sustenta, Ele te guarda, te sustenta, te segura pela mão. Mesmo você se achando pequeno, talvez você tenha sido excluído do meio dos teus, daqueles que te rodeavam, talvez no momento que você está passando, Vaniel, a paz do Senhor, você está se sentindo só. Às vezes rodeado de gente, mas se sente só. Mas você não está sozinho, Deus está dizendo que Ele é aquele que está do teu lado, te sustenta, que te guarda, que te livra e que te abençoa. Essa terra seca não vai ficar seca, porque quem está entrando no teu cenário é um Deus que derrama águas, que é para transbordar, irmãos, não é só para ti, é para transbordar para todos aqueles que te viram talvez num momento de deserto e talvez deram risada, acharam que você não ia sair disso e vão ter que contemplar o que o Senhor fará por tua vida, o que o Senhor fará por ti. Nós temos um Deus, irmãos, que quando Ele nos abençoa, e eu sempre, irmãos, eu sou muito assim, muito euzinha assim, fechada, eu, meu filho, meu esposo, muito quietinha, sempre fui. Quando eu falei aqui da palavra de Davi, né, que Deus tirou ele de trás das malhadas, ele era um pastor, cuidava das ovelhas de seu pai, e o Senhor tirou ele de trás das malhadas para reinar. Sabe, o Senhor tem feito isso comigo, porque por mim, irmãos, eu gosto de ficar no meu canto, eu oro no meu canto, eu sou muito assim, sabe? Mas o Senhor falou, não, eu estou te tirando porque eu preciso. E com esse tempo que desde quando eu comecei lá no grupo, lá no Whats, que foi o primeiro passo que Deus fez com que eu desse, e hoje eu estou aqui, temos lá um canal que é como se fosse um diário, irmãos, no YouTube, não é monetizado, não é nada, irmãos, é para vocês que não podem estar aqui. Talvez a plataforma do canal é muito pesada para vocês, mas vocês podem ir lá. Não tem todas as lives, porque eu não consigo pôr todas, mas eu coloco áudio. Eu coloco o áudio das lives lá. Então tem palavras, tem propósitos que a gente já fez lá atrás. Quem quiser segue lá. Olha, tem palavras também que não são minhas, mas palavras direcionadas da parte de Deus. Mas para você estar indo lá também. Então o Senhor foi fazendo, foi alargando. E eis-me aqui. Então eu estou dizendo verdadeiramente o Senhor nos sustenta. Às vezes as pessoas olham para você e não entendem o propósito que o Senhor tem contigo, com a tua casa. Às vezes olha para você como ninguém, te vende pelas costas, te calunia pelas costas, sem saber o que você está vivendo, o que Deus falou contigo, com a tua casa, com o teu lar. A promessa que o Senhor tem com você, que vai se estender para a tua casa, para os teus. E também para todo aquele que o Senhor pôr no teu caminho. Irmãos, nós não somos chamados. O Senhor não nos dá promessa para a gente viver só a gente. É para um bem maior, e o tempo está se estreitando, está se findando, está andando muito rápido. Ele está voltando e a gente temos que estar firmado nele. A gente, irmãos, o que eu vi de ontem foi uma coisa assim da parte de Deus, de um ensinamento tão grande, que talvez você já fale, irmã Adriana está ficando meia, devia estar desesperada, sei lá o que. Mas não, irmãos, eu vejo sempre, se eu, numa coisa dessa, vamos dizer assim, por mais que foi grave, uma coisa que pequena, vamos dizer assim, visto que vamos passar quando chegar próximo da vinda de Deus, irmão, isso não foi nada. Se eu conseguir passar por isso e passar bem, ver o livramento da parte de Deus, não me desesperar, não voltar atrás, não de repente falar, pai, eu vou largar tudo, eu oro, olha aí o que aconteceu, não, ou me intimidar, falei, mas eu orei ontem, estava falando, o Senhor, eu senti a presença do Senhor a semana inteira e no domingo acontece uma coisa. Tem muita gente, irmãos, que dá de um passo para trás e falava, não, isso aqui não é para mim. Mas não, irmãos, eu não sou escravo do medo. Eu sou livre por Cristo Jesus.
Pode se levantar qualquer arma forjada, qualquer língua que se levantar contra mim e minha casa em juízo vai perecer, porque assim está escrito. Irmão, quando acontecer as coisas, você tem que ir com a palavra de Deus em cima e botar o inimigo para correr, colocar ele no lugar dele, porque a vontade, o intuito dele é te fazer parar. Como eu estava ali do lado do meu esposo, quando o senhor falou das 72 semanas, eu converso com ele, o inimigo ouviu. Mas ele pensou que de repente, e aí depois acabou a internet, porque eu ia compartilhar com as irmãs ontem. Aí deixou sem internet o dia inteiro, irmãos. Quase, hoje, 2 horas da tarde. Aí o senhor falou, não, pode esperar, espere, que você vai compartilhar na live para pessoas estarem ali e entender o que eu faço. Irmãos, deixa eu só colocar o carregador aqui, senão vai acabar a bateria. O que Deus faz com aquele que confia no Senhor. Eu confio, você confia. Por que duvidar que Deus vai fazer por você aquilo que você precisa? Meu irmão, minha irmã, estou dizendo aqui. Você pode se achar desse tamanhozinho, mas o Senhor te vê tão grande. Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto com todas as nossas imperfeições. Irmãos, imperfeições não é você saber que tem algo que Deus não gosta e você continuar fazendo. Entre na presença de Deus, é como o Senhor falou com Maria lá, né? Cadê os teus acusadores? Não tem ninguém aqui, eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Tá, irmãos? É para entender, para depois não falar, o Senhor aceita eu do jeito que eu sou. Não, você vem como está, mas dentro da caminhada o Senhor vai te moldando. E vai te fazendo uma pedra preciosa, segundo a vontade dEle. Tá bom, irmãos? Então, quando eu digo aqui que dentro das imperfeições, é porque mesmo a gente imperfeitos, a gente estamos buscando que quem te protege, não fale, irmã, ele está sempre com o controle de tudo. Amém, irmão Gesivaldo, é o que eu creio também. Então, meu irmão, minha irmã, creia, Mara Santos, a paz de Deus, que o mesmo Deus que está se apresentando aqui na palavra de Isaías 41, do versículo 8 ao 20, ele também manifesta o poder dele na tua vida. Ele está dizendo, ele te chamou, foi ele que lhe escolheu, não foi você que escolheu. Ele não te rejeitou, porque se você está aqui e você continua firme na presença dele, porque ele te ama e é assim ele quer e assim ele deseja. Então, por mais que os outros dizem que você não é nada, para Deus você é muito. Não dê ouvidos àqueles que não têm nada para lhe acrescentar na tua vida. Se aqueles que você está ao teu redor está te diminuindo, te colocando no chão, meu irmão, minha irmã, se aparte. Feche os seus ouvidos, peça para Deus blindar os teus ouvidos e não ouvir. Ouça o que Deus tem para dizer. Ele é um Deus que te sustenta, que te segura, que lhe protege, que restaura o teu casamento, que restaura a tua vida, que transforma aquilo que para os outros não é nada na tua vida, vai se tornar em tudo e eles vão contemplar o que Deus fará na tua vida. Diego Ribas, a paz de Deus. A terra seca, a sede, nesse tempo de deserto que talvez você está passando, Deus vai trazer água, e é água em abundância, não é pouca. O Senhor, irmãos, não é Deus de potinho, de cumbuquinha. Ele é Deus de manancial, Ele é Deus de águas que correm sem medida. Talvez você está vivendo uma vida que é pedindo aqui um potinho, sabe? Pegando de pouquinho. Eu vi uma pregação do meu irmão falando isso. Por isso que o Senhor colocou aqui na minha boca de potinho, de vasilhinha. Não, Deus tem algo maior para ti. Você não vai tomar emprestado, você vai emprestar. Está escrito na palavra de Deus. Irmã, mas eu estou desempregada. Irmã, começa a profetizar, meu irmão, dentro da tua casa. Profetiza a palavra de Deus. Eu sou o milagre de Jesus, não é, irmã de Bilza? Somos em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pare de dar tua boca para o inimigo operar, fazer invalidar o poder de Deus, limitar o poder de Deus para ser melhor, para falar melhor. Às vezes a gente usa a boca da gente para limitar o poder de Deus. Quando a gente fala, não vai dar certo mesmo. Meu Senhor, e agora? Olha aí.
Ah, fulano falou isso, eu sou isso mesmo. É verdade, não está mentindo, minha vida está assim, assim, assim. Irmão, não. Você não vai pedir emprestado. Você vai emprestar para muita gente. Está escrito na palavra. Pai, está vivendo escassez? Pai, olha, em nome de Jesus. Hoje eu vivo do que os outros me dão. Mas em nome de Jesus, a tua palavra eu vou ver cumprir na minha vida. Eu não vou tomar emprestado. Eu vou emprestar para muita gente. Emprestar não, eu vou dar. Porque emprestar é como se você está fazendo, sabe? Uma troca, me deu agora, eu estou dando. Não, você vai dar. Porque Deus vai lhe dar tanto. Isso tanto espiritualmente falando como materialmente falando, tá, irmãos? Espiritualmente falando, porque eu gosto de falar primeiro no mundo espiritual, porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois chegar a mim e a você aqui nessa terra. Sebastiana, a paz de Deus. Mas você não vai emprestar não, você vai dar para muita gente. Profetiza, abre seus armários. Pai, olha aqui. O Senhor fez milagre através do teu filho, que fez com que, quando aquela viúva não tinha nada, o Senhor fez o azeite e a farinha não faltar. Coloca a tua mão no meu gás, coloca a tua mão no meu armário. Pai, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Irmãos, eu estou falando porque eu vivi isso. E hoje eu estou colhendo, irmãos, o que foi ali, ó, na oração, no joelho e no choro. Sabe, o que Deus tem feito comigo, o que Ele tem me mimado, o que Ele tem feito. Eu não tenho como, irmãos, contar aqui. Assim, eu só tenho que falar que Deus é grande e Ele cumpre. Ah, minha irmã, eu tô enferma, estou com dor. Irmão, minha irmã, pelos passos de Cristo, tu é sarado. O Senhor tem poder para lhe curar. O que o médico disse não é sentença, não foi Deus que assinou, quem dá o ponto final é Deus. Então ouve e fala, olha pai, olha, o homem falou isso, mas eu sou tua filha e confio no Senhor. A tua palavra diz que se eu clamar, o Senhor me responde. Se eu pedir, o Senhor me dá. Eu peço, Pai, minha saúde é transformada, curada, mudada em nome do Senhor. Irmão, vai profetizando. Ah, irmão, mas eu já orei, estou com dor. Irmão, meu irmão, abre a boca, não empreste a boca para o inimigo ouvir. Pai, olha, Senhor, eu estou com dor ainda. Mas eu creio que essa dor vai sair em nome de Jesus Cristo. O Senhor curou febre através de Jesus. O Senhor curou enfermo, curou endemoniado, curou. Eu creio que eu estou curado em nome do Senhor. Irmão, pega um copo com água. Ah, mas o médico me passou o remédio. Pega o remédio antes de tomar, pai. Eu abençoo. Peço que o Senhor abençoe. E que logo em breve eu vou estar liberto desses remédios em nome de Jesus. E quando eu tomar, não vou tomar remédio do homem, vou tomar remédio do céu. Em nome de Jesus, meu Deus. Quando eu tomar, não vou sentir dor, não vou sentir mais nada em nome de Jesus. Irmãos, e vai falando. Ai, mãe, ainda não estou vendo. Você vive de fé ou vive de quê? Você tem que viver de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber. Então é assim. Às vezes a gente sem querer, irmãos. Não estou aqui falando que o Espírito Santo de Deus está mandando falar. E eu estou dizendo que Deus está mandando aqui. Às vezes a gente fala porque a gente está tão... Mas a gente tem que pedir para Deus fazer a gente ouvir o que a gente fala, irmãos, para a gente poder dar tempo de se arrepender, falar, pai, olha, recolhe aí, não é isso que eu penso, não. Eu posso até estar vivendo, mas a tua palavra me promete, me garante, que é por pouco tempo. O deserto não é para a morte, é para a tua glória. Em nome de Jesus. Luísa, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é confiando, é se lançando. Elza, Marissandra, a paz do Senhor. É renunciando a você mesmo para viver a Deus. Não, irmãos, não é placa religiosa. Não é viver apóstolo, bispo, sei lá das quantas. Profeta, não sei do que. Não é isso, irmãos. Não é isso. É você viver a Cristo. É você viver a vontade de Deus. Se firme, conheça a palavra de Deus,
para depois você não estar aí se jogando na mão de lobo, de mentiroso, de enganoso, de gente enganosa que está enganando o povo, pregando o evangelho pobre, onde Deus precisa do teu dinheiro, onde Deus precisa do que você tem. Se Deus é dono do ouro e da prata, se o Senhor é o Deus, irmãos, que fez tudo que, inclusive você, e tudo que você vê e até o que você não vê, por que Ele precisa do teu dinheiro? Todo o tempo. Não há propósito para esse povo que chegue. Não há despesa para esse povo que chegue. Mas estão lá viajando para fora, andando nos seus carros blindados, morando em condomínio fechado. E as ovelhas que estão lá entregando, às vezes não tem nem onde morar, mora na rua. Às vezes mora num barraquinho de tauba. Quando a chuva vem, entra água. Quando o vento bate, derruba. E aí, irmãos? Eu creio nesse Deus aqui, ó, irmãos, que mesmo passando, Ele não mente, não. No mundo a gente vai ter aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo. E o Senhor nos dá poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para levar as boas novas do Senhor, para todos serem salvos. O Senhor dá poder para quem? Para todo aquele que crê. Eu, você, qualquer pessoa, aquele que não sabe ler, o que é gordo, é magro, é negro, branco, brasileiro, estrangeiro, mas tem que crer. E para crer, você tem que viver de fé. E a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas a convicção que vai acontecer aquilo que você está esperando, aquilo que você crê, que a palavra de Deus lhe promete. Então, meu irmão, minha irmã, povozinho do Senhor, ali, né, vermezinho de Jacó, talvez você está dessa forma, mas Deus está falando com você, que acha que não é ninguém, que não pode nada, que as coisas... É com você que Ele está dizendo, que Ele lhe sustenta. Então não temas. Ah, irmão, não estou conseguindo andar sozinho. Ele vai te sustentar até que você possa caminhar. Então não temas, não te espantes. Confie no Senhor e espere. Espere no que Ele vai fazer na tua vida. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor trará para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Essa é a palavra de hoje, Isaías 41, do versículo 8 ao 20. Palavra de esperança, de força. Talvez hoje você entrou aqui, não tinha força nenhuma, não esperava nada, só queria ouvir Deus falar. Deus é Deus e Ele é por você. Vou ler o versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, Ele lhe fortalece, Ele te ajuda e te sustenta com a destra da mão dele. A destra da mão dele que é fiel, que não volta atrás. O Senhor não mente, o Senhor não desampara, o Senhor não te deixa sozinho, Ele não deixa de te responder se assim você crer, se assim você esperar. Então, é a força de Deus que está contigo nessa noite de janeiro, a paz do Senhor. O Senhor trouxe essa palavra para você, para nós, para mim. Ah, irmão, mas eu não estou precisando disso agora. Irmão, minha irmã, guarde a palavra do Senhor que em algum momento você vai precisar. Confia no Senhor, que tudo Ele fará por ti, fará por nós, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês através do Espírito Santo. Eu sempre digo aqui, leia o capítulo inteiro, eu li do 8 ao 20, mas leia o resto, leia os outros. Sinta a sede e vontade de conhecer quem é Deus. Sem conhecer Deus, Jesus, o Espírito Santo, a gente não vai a lugar nenhum, a gente é enganado. A gente entra nos lugares e é enrolado, porque não sabe discernir quando é Deus e quando não é. Tem aí irmãos, falando que é o novo Cristo, né? Já tá aí falando, fazendo reunião lá pro lado do Oriente, aí. E o Senhor fala o que na palavra dele? Olha, muitos vão dizer que eu estarei ali, que eu estarei acolá, mas não acredite. Meu irmão, medite e leia a palavra. Irmãos, faça um propósito com Deus, de meditar ali nas profecias que falam sobre o fim, principalmente Apocalipse. Começa a meditar para se preparar para as coisas que o Senhor, que vai acontecer, já foi deixado por Deus ali como um alerta para o povo do Senhor não perecer. De ti Ele cuidará, de nós Ele cuidará
se a gente permanecer firmes. Se a gente primeiro buscar as coisas do reino, as demais coisas não serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas, irmã Adriana? Aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo. Continue buscando as coisas de Deus, você vai ver as coisas, cada coisa entrando em seu lugar. Cada osso voltando para o seu corpo. Cada coisa que está fora do lugar, desalinhado na tua vida, se ajeitando e tendo um começo novo com a força do poder de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer esse Deus que traz uma palavra dessa no início de semana, que talvez já está preocupado, o mês está acabando, e eu não sei o que vai ser de mim. O futuro pertence ao Senhor. Confia nele. Vivo hoje. Mas vivo hoje que Deus quer para ti. Não hoje que você quer para você. Viva a vontade de Deus. Chame Ele para o centro da tua vontade. E você verá o manifestar do Senhor na tua vida. Assim como eu tenho visto e vi no dia de ontem. Deus é Deus. Ele coloca a mão, irmãos, quando o inimigo de repente lança uma seta para falar, hoje eu paro. Hoje eu vou fazer um estrago. Mas ele faz um estrago em coisas materiais, porque em nome de Jesus eu vou arrumar. Porque até isso Deus faz para me arrumar. E eu vou arrumar. E com fé em Deus, e vou ali sempre louvar o Senhor e agradecer, porque Ele é bom. E a misericórdia dele dura e durará até o dia da vinda dele para a eternidade, em nome de Jesus. Maria de Lourdes, vamos orar, irmãos? Maria Márcia Regina, a paz do Senhor. Você quer algo da parte de Deus? Está afastado do Senhor? De repente se cansou desse mundo aí, do sistema religioso, cansou, aí se afastou do Senhor, ou aconteceu algo na tua vida que você simplesmente parou. O Senhor é Deus. O Senhor é teu Pai. O Senhor é aquele que vai lhe acolher. Então volta para a família do Senhor. Irmão, estou aqui dizendo placa religiosa, volte para Deus. Se firme nele. Depois, irmãos, você pode entrar em qualquer ministério. Você vai entrar, mas conhecendo quem é Deus. E só de identificar, de sentar, você vai saber se Deus está ali ou não está. Mas precisa buscar. Não adianta querer buscar lá dentro, porque lá dentro você não vai conseguir. Tá bom? Rui, mas quando Deus, você se firmar e conhecer, vá, irmãos, vá, porque é a vontade de Deus que a gente esteja junto com os irmãos que velam pela palavra dele, não pelas suas próprias palavras. Tá bom, irmãos? Se assim Deus fizer. Mas volte-se, arrume sua aliança com o Senhor, que estava quebrada, podia estar enferrujada. Vamos limpar ela, vamos voltar, abraçar novamente a família de Deus. Se você nunca foi da família de Deus e quer aceitar Ele, aceite Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e você verá a mudança. Irmão, é fácil? Não vou mentir aqui, não é fácil, mas é o melhor caminho, irmãos, porque você experimenta coisas que você nunca viveria estando afastada dele. Daniel Vieira, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua santa palavra, obrigado por cada vida que está aqui, obrigado pela palavra de Isaías, capítulo 41, do versículo 8 ao 20. Obrigado, meu Deus, pela vida da irmã Lindalva Guedes, em nome de Jesus, que o médico ali deu uma sentença, mas nós somos filhos do Senhor, Deus vivo, um Deus que vive e reina e viverá para toda a eternidade, que só o Senhor pode dar o ponto final. Então nós colocamos a irmã Lindalva Guedes no teu altar, para que em nome de Jesus a tua vontade comece a operar. E nós oramos pela cura, Pai, pela cura completa, para que em nome de Jesus ela seja testemunho vivo do teu milagre. Pai, em nome de Jesus nós colocamos ela nas tuas mãos, porque é o melhor lugar de se estar. E nós cremos e já damos glória pela cura dela completa em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco diante de Ti a vida da irmã Ilza, da irmã Lindalva, da irmã Márcia, da irmã Malu, da irmã Prisciele, de todos os irmãos que estão aqui. Meu Deus, do irmão Gesivaldo, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, Gesivaldo, em nome de Jesus, na vida de todos que estão aqui, Pai. Ouve a oração do teu povo.
Manifeste o teu poder no meio deles, Pai, para que eles também tenham essa certeza, que a firmeza dos pés deles estejam sempre no Senhor, que é rocha, que não varia. Obrigado, meu Deus, por ouvir cada pedido do caderno de oração, cada pedido lá do caderno de oração da irmã Thaís. Pai, em nome de Jesus, que em nome do Senhor, todos que passaram por aqui semana passada, aqueles que passaram e estão passando e passarão, sejam alcançados pela Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, seja aquela palavra que transforma o coração de pedra em coração de carne, moldado pelas Tuas mãos, movido pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, pela saúde do teu povo curado, restaurados e transformados. Obrigado pelos casamentos, Pai, que estão aí. Muitos estão aí, Pai, vivendo o divórcio, vivendo a separação ou as más notícias, né? O início de quererem se separar. Mas o Senhor é Deus, que aquilo que o Senhor une, o inimigo não pode destruir. Nós colocamos a tua mão e a tua presença nos casamentos aqui na nossa nação e fora dela, onde houver alguém necessitando. Pai amado, visita os filhos, visita as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Pai, em nome de Jesus, os encarcerados, aqueles que estão internados, aqueles que estão em orfanatos, em casas de acolhimento, Pai, que precisam do Senhor também. Aqueles que estão pelas ruas, aqueles que precisam, Pai, ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, leva a libertação àqueles que estão aprisionados nos vícios. Deus amado, Deus bendito, que caia por terra todo o intento do inimigo na vida dos teus filhos e filhas, para que eles possam andar com liberdade. O Senhor não nos trouxe para viver aprisionado em grilhões, nem de vícios, nem de nada. Passa a tua espada, Pai, quebrando os grilhões e as correntes que o inimigo tem colocado no pé do teu povo, e às vezes até com um pouquinho de ajuda da gente mesmo. Deus amado, Deus bendito, arranca, destrói, em nome de Jesus, e nos coloca nos nossos pés o fogo que vem do Senhor, para que a gente ande com liberdade, que a gente só coloque os nossos pés onde o Senhor entra conosco, onde o Senhor não entrar, nós não entramos. Meu Deus e meu Pai, direciona nossas vidas. Pai, nos dê direcionamento, nos dê uma luz, nos abra os caminhos, para que em nome do Senhor nós possamos passar. Tira o ferrolho das portas, Pai, que o inimigo tem colocado, portas que o Senhor já decretou que fossem abertas, mas o inimigo tem embarreirado. Coloca os teus anjos para guerrear e destruir o inimigo que tem deixado os ferrolhos nas portas para que o teu povo não abra. Pai, em nome de Jesus, abra as portas. Abra, Senhor, os caminhos. Pai, em nome de Jesus, derrama chuva na terra seca. Dê a eles a oportunidade da semente que o Senhor tem trazido dentro da tua palavra vire fruto. Uma árvore que dê frutos e frutos numerosos e permanentes, para que não só alcance quem recebe, mas todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós não vamos pedir emprestado, nós vamos dar a muita gente, porque o Senhor assim promete e é assim que nós cremos. Obrigado, meu Deus, por cada clamor ouvido aqui, por cada vida que colocou no teu altar, se lançou nas tuas mãos, crendo que o Senhor assim fará. É em nome de Jesus que eu creio, é em nome de Jesus que eu profetizo, é em nome de Jesus que eu já dou glória, porque creio que assim está sendo feito. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti também todo o copo com água, toda a garrafinha com água, Pai. Coloca o Teu poder, derrama o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Liberta, cura, transforma, dê força, Pai, aquele que está sem força. Renova as forças, Pai, com o poder que vem do alto. Ajuda com que o teu povo também, Pai, possa abençoar as caixas d'água, filtros de água para todo aquele que beber, todo aquele que usar dessa água seja liberto, curado, transformado pelo amor do Senhor e pelo sangue de Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. É por isso que profetizamos e desde já agradecemos, porque assim está sendo feito. Para a honra e glória do teu santo nome. Glória, 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 nós damos ao Senhor e desde já o louvo e agradeço mais uma vez. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos, amém. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos nos despedindo aqui, começando, né, para quem é novo aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h55. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para nos fortalecer na palavra do Senhor. Tá bom, irmãos? Health, a paz de Deus.
Então, irmãos, mais um dia começando, agradecendo ao Senhor por esse dia e louvando a Deus, porque Ele é bom e verdadeiramente Ele é bom nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Confie. Você pode se achar pequeno, mas Deus te vê tão grande e Ele tem grandes coisas para ti, para a tua vida, para a tua casa e tua família. Começa em ti, Thaís Santos, a paz de Deus. Vai começar em você o trabalhar da parte de Deus. A promessa vai de você para alcançar os teus. Então, fique firme. Thaís, a paz do Senhor seja bem-vinda. Fique firme e confie no Senhor. Tá? O Senhor, Salmo, Isaías, quer dizer, Isaías 41, do versículo 8 ao 20, foi a nossa palavra. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque Ele é teu Deus.